Quero convidar a doutora Luísa Micoli, presidente da Comissão de Leilões da Regional Sudeste da ABA, para conduzir o painel. Muito obrigado. E os painelistas, o leiloeiro público oficial Jonas Rimmer e o desembargador Mário Ramidov, que trarão uma análise profunda sobre o leilão judicial como ferramenta de efetividade na execução. Agora sim, uma salva de palmas mais calorosa para os integrantes deste painel. Obrigado. Doutora Luísa, com a palavra, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos do retorno do almoço, casa cheia. Como sempre, é um belíssimo evento aqui no Rio de Janeiro. Fico muito feliz de todo ano voltar para essa cidade que sempre me acolheu muito bem. E eu estou muito feliz também porque dessa vez eu não vou falar de leilão de direitos. Me deram outro tema. Então isso também é muito bom, porque a gente vai abrindo para discussões que também são muito necessárias. E mais do que isso, eu estou muito honrada, e eu não vou fingir costume, porque raramente eu sou mediadora. E dessa vez não basta mediar, eu estou na presença ilustre do leiloeiro Jonas e do doutor desembargador Márcio. Estou meio perdida, mas vamos em frente. Espero atender às expectativas. Mas vamos lá, pessoal. A gente separou para hoje um tema muito importante e a gente fala muito. Eu acho que para quem vive o mercado de leilão, é um tema que a gente é tão normal que ele está passando despercebido. E a gente não discute ele da forma que ele exige e da forma que a gente tem encontrado tantos gargalos, que é a real aplicação e os efeitos do 903 do CPC. E para hoje separamos uma breve discussão sobre isso, a partir da vivência, da prática, até opiniões, e que a gente consiga complementar a vocês uma visão tanto pelo leiloeiro quanto pelo arrematante. Porque nesse momento do 903 temos posturas diferentes, mas no final desejamos a mesma coisa, que a arrematação se torne de fato perfeita, acabada e retratável. E esse de fato é proporcionar ao arrematante aquilo que lhe é devido. E é não dificultar ou não lhe impedir onde não existe eventual dificuldade. Então, já pedindo a opinião do Jonas sobre esse assunto, eu acho importante a gente trazer e deixar muito fresco que o 903, ele é o pilar da segurança jurídica que norteia os nossos leilões judiciais. Sem o 903, a gente não tem para onde ir, as coisas ficam soltas, ficam perdidas. E antes de entrar exatamente nesse gargalo, né, nessa dorzinha aí que nós temos, eu queria ouvir pela opinião do nosso leiloeiro. Jonas, você acha que o mercado amadureceu com relação à confiança na arrematação ao longo desses anos? Luísa, muito obrigado pela introdução. É ótimo ter você como mediadora. Outra vez a gente não se comportou bem, né? Colocar a Luísa para cuidar da gente. E eu sou suspeito para falar sobre esse tema, sobre esse assunto, porque eu sou leiloeiro público há 26 anos. Há 26 anos eu faço os leilões judiciais. E eu, vamos dizer assim, eu vivia num lugar que eu chamo de no man land, né? Os primeiros 15 anos de atuação, primeiro, não existia o novo CPC, e segundo, os leilões eram presenciais no átrio do fórum. Eu acho pouco provável que algum de vocês, tirando a doutora Michele, que ela atuava naquela época, a maioria de vocês ou não era nascido ou não sabia e não conhecia os leilões judiciais. Sendo assim, eu vou dar uma pequena ideia para vocês como era, né? Ou seja, aqui no Rio de Janeiro tinha a Dona Lela, o Zé Carlos
o Roberto e o Fará. Eram esses 3 arrematantes. E aí, cada dia um arrematava. Então, não existia pessoas novas se aventurando nesse universo de leilões judiciais de arrematações. Na verdade, existia até um certo mal-estar entre as pessoas. E quando alguém falava assim, eu acho que eu vou arrematar um imóvel no leilão. As pessoas falam, não faça isso, você vai perder tudo que você tem, você vai preso, alguma coisa assim horrorosa. E as pessoas falam de leilão, assim, uma coisa boca miúda, você sabe, eu ouvi falar desse negócio de leilão. E era uma coisa realmente que tinha uma dificuldade muito grande. E eu ficava muito chateado de depender daquelas 4 pessoas para arrematar os imóveis que a gente levava a leilão. Então, eu tentava ir em busca do comprador final. A gente fazia panfletagem, entregando folhetinhos nos edifícios, para ver se a gente realmente conseguia trazer as pessoas. E depois a gente resolveu abrir uma conta no Zap Imóveis, uma conta profissional, e a gente colocava os anúncios dos imóveis com o valor da segunda data. E aí, eram dezenas de milhares de ligações lá para o escritório, e quando a gente falava que era leilão judicial, o pessoal desligava na cara. Batia o telefone assim, ninguém queria ouvir falar. Com o tempo, começou-se a falar um pouco mais, e aí todo mundo ligava para o Tribunal de Justiça do Rio para perguntar sobre leilões, né? Aí, eu não sei porquê, mas todas as telefonistas do tribunal falavam assim, você quer saber sobre leilão? Liga aqui para esse número que lá vão te informar. E justamente era o número do meu escritório. E a gente tinha que ter um telemarketing só ensinando, sabe o que é, que tem uma execução, tem uma dívida e o imóvel foi penhorado. Era uma loucura. Por quê? Porque vocês não existiam. Os advogados que prestavam esse serviço de assessoria jurídica especializada simplesmente não existiam. Então foi ótimo. Não existia rede social. Na verdade, a internet, os sites dos leiloeiros eram sites informativos, não tinha leilão online. Então, foi um somatório de vários fatores, a reforma do CPC, por outro lado, teve a resolução 236 do CNJ, que inclusive eu e o Elcio, que deveria estar aqui, ele está no evento, mas deve estar voltando do almoço, nós fizemos a sustentação oral na audiência pública do CNJ para a criação da resolução 236. Então, foi eu e ele, como representando os leiloeiros, e nasceu essa resolução que cada vez mais veio trazendo uma segurança jurídica para os arrematantes. Mas, de qualquer forma, já que estamos aqui entre amigos, somente nós, eu vou avançar um pouco mais no tema e eu quero falar o seguinte, não existe como a gente falar sobre leilões judiciais sem mencionar uma figura muito querida, que é a Lúcia Mugaiá. Não podemos deixar de prestigiar a Lúcia, que ela é presidente da Comissão de Leilões da OAB-RJ e agora presidente da Comissão de Leilões da OAB Federal. Então, por que eu quero chamar a atenção disso? Se vocês não conhecem o nosso Instagram, o Rimer Leilões, por favor, entrem lá e já está postado, na verdade, já está postado no Stories, um link para o evento que foi realizado no dia 30 de outubro, organizado pela Lúcia, que foi realizado na Emerge, uma comemoração dos 10 anos do novo CPC, cujo tema principal foi justamente o artigo 903 e a segurança jurídica a partir de quando que ocorre, se é da homologação, da assinatura, enfim, justamente o tema que nós estamos debatendo aqui. Eu vou ter que entrar lá no meio. Luísa, você sabe que quando o pessoal compra o ingresso, que convite,
né? Ganha aquela sacolinha com isso tudo e vem também um sorriso, porque aí fica todo mundo feliz, todo mundo rindo, 903, 910, fica todo mundo feliz da vida. Por que eu quero falar isso, Excelência, doutor Igor? Porque é muito fácil pregar para quem já é convertido. Todo mundo conhece esse termo. Pregar para quem já é convertido é a coisa mais fácil do mundo, porque todo mundo tem essa convicção. A questão que a gente tem que agradecer a Lúcia foi porque ela fez exatamente esse debate na escola da magistratura. Ou seja, não adianta nada todos nós termos a convicção da efetividade do 903, ou seja, a arrematação é perfeita e acabada e irretratável, com a assinatura do auto de arrematação pelo arrematante, pelo leiloeiro e pelo magistrado. Então, todos nós temos essa convicção, só que temos que convencer também alguns juízes que tem que colocar isso em prática, ou seja, o que o arrematante vai ganhar a partir de agora, independente da interposição da impugnação, ou seja, vamos dar para ele a carta de arrematação e o mandado de missão na posse, que essa que é a angústia dos arrematantes, essa que é a angústia dos advogados que prestam assessoria jurídica para os arrematantes, né? E essa que é a questão, em qual momento vamos ter essa segurança jurídica para os arrematantes, ainda que venha a ser julgado procedente a impugnação dos embargos do devedor. A arrematação é perfeita, acabada e irretratável. E exatamente neste ponto que a gente hoje tem o maior gargalo de quem está à frente defendendo não só os arrematantes, e nós falamos isso, nós estávamos nos aquecendo antes da chamada do painel, mas a gente já ficou caloroso, porque começou a ficar nervoso. O assunto é muito amplo, porque ele é polêmico na medida que ele é incerto. A gente precisa entender que não é só o arrematante que se beneficia com a efetividade do 903, é a máquina do Poder Judiciário para como um todo. Então a gente tem todas as pontas que estão aguardando o resultado daquele leilão sacramentado, atreladas ao 903. O arrematante, é claro, é o que nós estamos aqui falando, é a cereja do bolo, mas e os credores que estão aguardando uma liberação do seu crédito, às vezes o próprio executado que vai ter um remanescente. Enfim, a cadeia dessas consequências são muito extensas e a gente pouco debate. E exatamente por abertura que o Jonas deixou, eu queria ouvir do Dr. Mário, em qual momento, doutor, o senhor realmente considera a arrematação definitivamente segura? Boa tarde a todos. Eu queria agradecer à doutora Samantha o convite que me foi formulado e, nesse mesmo momento, enaltecer todo o trabalho da equipe dela na organização desse evento. Dizer a Luísa que, por favor, me chame a atenção quando eu passar do tempo. Eu acabei de chegar dia 2 agora de Paris, estava em Casablanca, fui dar aula em Fez, na Universidade do Marrocos, e me deram 15 minutos. E o advogado que estava presidindo a mesa falou: eu não posso interromper o desembargador porque eu sou advogado. Então ele me mandava fotografias minhas no meu celular e eu achando que ele estava sendo simpático, Lúcia, mas ele estava me cobrando tempo. Então pode mandar fotografias minhas para que eu possa parar de falar. Porque na mesa estão dois caras que gostam de falar muito, eu e o Jonas. Então, Luísa, falando isso, eu quero lhe saudar também, saudar o meu querido amigo Jonas. O Jonas já roubou minha fala, viu, Lúcia, que eu ia fazer uma homenagem a você. Então, eu não vou reiterar tudo que ele falou, mas quero dizer que a pergunta que me foi formulada perpassa, eu estou usando aqui como exemplo a doutora Lúcia, porque essa pergunta ela depende de duas lógicas, uma lógica jurídica, especificamente processual, e uma lógica que vou chamar aqui, com uma liberdade acadêmica, que se fosse possível, de uma lógica de mercado, porque há um investidor atrás do mercado. Eu vou trazer duas questões relacionadas ao artigo 903, porque o artigo 903 ele não pode ser confundido com o lance ou o ato de arrematação. Ele, assim, mudando o que deve ser mudado, hoje de manhã tivemos uma aula de direito aqui tributário, eu comecei dando aula de direito tributário, e é a velha discussão sobre o fato gerador, se ele é um ato em si. Nós fizemos uma importação da legislação italiana, não é o caso aqui do processo civil,
Se tivesse, por exemplo, aqui o professor Vamber, eu ficaria muito incomodado para falar sobre processo civil, e essa é uma questão que tem que ser imbricada. Então, nós temos 3 continentes. Nós temos a expropriação, alienação através do leilão, que é uma modalidade. Nós temos uma discussão relacionada ao processo civil, então uma legislação processual. E depois nós temos uma dimensão material, que é a propriedade. Então a pergunta é em que momento se torna imutável a arrematação. Mas a arrematação é um momento processual, procedimental específico. E quando ela começa a ser segura? Ela começa a ser segura com a especialização. Sempre que eu tiver um advogado especializado orientando o arrematante, que na verdade foge dessa imagem de um vilão, de um aproveitador, e de forma responsável, ele participa de um processo de execução entre o exequente e o devedor, aí passa a ser mais segura a intervenção em uma arrematação. Então eu preciso de profissionais especializados, eu preciso de uma doutrina especializada, como eu usei no meu livro, a doutrina da doutora Lúcia Mugaiá, que ela fala de segurança jurídica, a doutrina do professor Vambier, que fala da efetividade do processo, que é a própria efetividade da arrematação. Quando é que eu vou consolidar a propriedade? Quando todas as regras relacionadas, por exemplo, ao edital, que é uma lex speciale, ela passa a vincular a todos nós, por mais que não esteja na legislação processual civil, que é saudada por sua inovação, mas tem alguns pecados. Eu vou antecipar aqui 2 deles e volto a falar no final, que eu não quero passar dos 5 minutos. Me chama a atenção. Quando é que se torna imutável, perfeita, acabada e retratável uma arrematação? Quando não há qualquer possibilidade de impugnação. Mas mesmo assim, lá no parágrafo 6º diz: pode haver um ato atentatório à justiça. E além das perdas e danos, é possível a aplicação de multa. Eu vou parar minha história até aqui. Vocês percebem alguma coisa que está acontecendo nesse momento procedimental? Eu posso questionar a qualquer momento, mesmo atentatoriamente a justiça, que o arrematante vai ficar apreensivo, porque aquela ação própria, aquela ação autônoma, ela vai continuar, até que eu defina que ela é um ato atentatório à justiça. E aí eu vou ter uma condenação para pagamento de uma indenização, para reparação de perdas e danos, e multa. Onde é que entra aqui a figura do arrematante? O arrematante investe o seu dinheiro, o credor recebe o que lhe é devido, o devedor salda a sua dívida, mas mesmo assim, um legitimado faz uma proposição de um ataque à justiça e a aplicação de multa. E para quem é que vai a multa, senhores? Para o exequente, o credor e o arrematante, senhores, que é chamado nessa relação jurídica processual necessariamente como litisconsórcio, não recebe nada. Deveria ir para o arrematante, doutora Lúcia Mugaiá, porque ele é chamado no processo que ele contribuiu com todos. Ele salvou a vida do devedor, ele pagou o credor, ele é atentado na sua propriedade, na consolidação da sua propriedade, aplica-se uma multa, assim como as trans, e vai para o exequente, que já está com a sua ação jurídica consolidada. É ele que está sofrendo com o processo. Então, o processo é uma espada de dano sobre a sua cabeça a qualquer momento. Por isso, eu não posso definir no momento processual, no momento material, quando é que ele vai ser questionado sobre a sua titularidade. Essa é a questão. A astrante salvaria. Por quê? Na hora que eu tiver um ato atentatório, e olha, qualquer outra multa, a gente limita o valor total do bem. E aqui está limitado a 20%. Quando é que eu vou ter segurança? Quando eu falar que não é só 20%. Se entrar com ato atentatório, eu estabeleço uma multa diária e no limite máximo do valor atualizado do bem. Aí eu acho difícil alguém voltar a ficar impugnando nas costas do Poder Judiciário, transformando no verdadeiro vilão sobre a estabilidade emocional, processual da fixação da titularidade da propriedade adquirida no leilão. Aí o leilão
como um ato em si, passa a ser um pouco mais respeitado em razão de uma sanção patrimonial. Aí eu venho para o começo da minha fala, da lógica do mercado, de dizer, arrematante, fica tranquilo, porque alguém que fizer uma molecagem de questionar a imutabilidade de uma arrematação, pagará uma multa no valor do bem retornável a você, arrematante. É essa tese que nós temos que construir aqui, numa doutrina especializada. A consolidar, porque eu, como Vamber, nós somos do tempo em que a jurisprudência era formada pela doutrina, e não o contrário, a jurisprudência formar doutrina. A doutrina forjava a jurisprudência, porque é uma doutrina especializada. Há uma decisão cada vez especializada. Eu trabalho numa câmara empresarial, em que tenho contato com leilões e me interessei. Mas tem colegas que passam a carreira inteira e nunca desconhecem um processo de leilão. Um processo em que há uma forma, uma modalidade de alienação por leilão. E olha, eu estou aqui com uma perspectiva sobre um leilão judicial. E vejam nessa situação, eu posso estabelecer um ato atentatório à justiça, como é aqueles casos de comissão, que vai haver o leilão, entre um leilão e o segundo leilão, entre o primeiro leilão e o segundo leilão, há um acordo entre as partes. E eu posso usar esse ato atentatório, lá no parágrafo 5º, para ser umas causas de desistência possível do arrematante, justamente porque agora o arrematante pode estar em conluio ou com o devedor ou com o exequente, a estabelecer uma desistência que não é peremptória, é fundamentada, mas vazia. Em que momento eu tenho estabilidade? Quando eu tenho que provar tudo isso. Essa é a primeira tese. Eu já acabo aqui. A segunda tese. Carta ou auto de arrematação. A minha tese é a seguinte: o auto de arrematação que não for assinado pelo órgão julgador competente, que não tenha um fundamento para isso, deverá ser validada. Se o órgão julgador ele não assina a carta de arrematação pelo prazo que for deliberado para que ele faça isso, esta carta para mim tem validade. Se chegar em segundo grau eu vou validá-la. O que se diz? Se o órgão julgador ou leiloeiro arrematante não assinar, ele tem que me dar uma justificação porque não faz isso. Porque eu ouvi já em alguns outros seminários e eventos que existe o que estão se denominando de preclusão pró-judicato. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui. Preclusão pró-judicato serve para definir questões pontuais do processo que não é uma decisão definitiva, que aí vira coisa julgada. Pró-judicato é que o órgão julgador não pode voltar a julgar o que ele já julgou, não é para dar prazo para ele julgar. Quando o órgão julgador não julga no tempo certo, é corregedoria ou correição parcial. Definindo a correição parcial, o órgão julgador fica 2 anos suspenso de qualquer promoção, porque ele causa uma inversão tumultuária no processo. Então, cuidado, porque eu já ouvi pessoas falando sobre preclusão pró-judicato, e decisão pró-judicato quer dizer o seguinte: o órgão julgador não pode voltar a julgar o que ele já julgou, porque o processo, a marcha é para frente. A outra preclusão é a preclusão lógico-consumativa. Eu tenho um tempo certo de questionar determinadas situações que possam determinar ou invalidade, ou ineficácia, ou qualquer outra irregularidade. E se passar esse tempo que é estabelecido no processo, há uma preclusão lógico-consumativa, porque o processo não pode ficar parado. Então, o órgão julgador, como leiloeiro, como administrador judicial, no caso dos leilões judiciais, eles não podem sofrer de desídia. Eles têm que trabalhar, eles têm que ser diligentes. É isso que tem que ser, resolutivos. E aí, a arrematação segura é quando todos esses sujeitos do processo, eles atuam de forma, primeiro, técnica, especializada e diligente. Esse é o ponto. Por isso que é muito difícil eu dizer em que momento deverá ser feito determinada situação que torne imutável. É imutável quando se respeita o edital. É imutável quando se respeita o artigo 804, que fazem todas as intimações necessárias. É imutável quando todos aqueles que têm que assinar a carta assinam no tempo certo. E assim por diante. Eu vou fechando portas até se tornar imutável, perfeita, acabada, irretratável.
Mas, desembargador, será que eu chego hoje em casa vivo? Não sei. Tudo diz, no Estado Democrático de Direito, todos devem se submeter à lei. Mas eu não posso garantir que o senhor chegue em casa hoje seguro. Tomara que chegue, oxalá. Como eu acabei de chegar do Marrocos, inshallah, como eles dizem. Mas eu não posso garantir. Quando é que a arrematação é segura? Quando todos cumprem e todos submetem ao que está descrito na lei, porque isto é um Estado democrático de direito. Desculpa ter me alongado. Depois dessa brilhante fala, eu só estava ouvindo o doutor e pensando no meu caso, que eu estou com um caso terrível, exatamente na qual a gente não tem uma arrematação perfeita, acabada e retratável. Na verdade, nós temos, mas a gente teve o desrespeito a isso. E agora eu estou tentando subir um RESP lá para o STJ para a gente tentar fortalecer a segurança jurídica dos arrematantes, pois uma arrematação anulada depois de 2 anos, quando a gente já tem posse, a gente já tem registro, a gente já tem todos os atos e todas as portas fechadas, é uma insegurança jurídica muito grande. E a insegurança jurídica, ela, para os leilões, a gente tem que sempre lembrar que ela também reflete numa retração econômica. Porque falar de leilão, gente, algo que eu pontuo muito, é um ato jurídico, mas ele também é um negócio. Fomenta o nosso país, a nossa economia. Se nós não passarmos a trabalhar, a enxergar tudo isso de uma forma única, essa visão 360, esse alinhamento que vem do judiciário, do legislativo, questões políticas também, porque estão envolvidas, continuaremos sempre a ter, infelizmente, pontos de insegurança. E a insegurança, ela vem exatamente disso. E é exatamente chegando nas razões finais aqui do nosso painel, que a gente traz que o 903, ele permite exceções. Perfeito, a lei tem, a gente precisa dar vez também. Pode ser que a gente esteja errado em algum momento. Mas o que eu vejo aí, a minha opinião, à frente de arrematantes há quase 10 anos, é porque essas exceções, a mim, têm virado um pouco de regra. Cada tribunal um comportamento, cada magistrado um comportamento diferente na mesma comarca para casos iguais. Isso me arrepia. Para onde vamos? Para onde estamos caminhando? 903 é a base. Como que a gente permite isso? E exatamente eu gostaria de ouvir os meus 2 convidados a respeito disso, a opinião, se vocês acham que de fato tem mesmo virado um pouco de regra, e mais do que isso, a visão de vocês sobre essa questão do 903, quando a gente tem a aplicação dele perfeita, a gente depois se encontra com uma insurgência do executado ou de terceiros, da qual não detém efeito suspensivo algum, mas a gente tem a paralisação dos atos em favor do arrematante. Isso é chocante, mas a gente encontra. Então eu gostaria de ouvi-los. Perfeito, Luísa. Voltando ao que eu estava comentando anteriormente, na minha fala, agora que chegaram mais participantes, e que, conforme eu já havia relatado, eu postei nos stories da Rimmer Leilões o link para o vídeo gravado pela própria Emerge do evento realizado no dia 30 de outubro, organizado pela Lúcia. E nesse evento, que infelizmente eu não pude participar porque eu estava fazendo os leilões da CAEX, né? Justamente foi no dia do leilão da CAEX que a gente tinha mais de 40 processos, então eu tive que ficar lá no escritório, à frente do sistema, e não pude participar, assistir o vídeo que eu estou compartilhando o link nos stories da Rimmer Leilões. E se você não for inscrito no nosso Instagram, por favor, se inscreva lá. E durante esse evento, a doutora Samela, que esteve ontem aqui no Boas-Vindas, né, mas não pôde pedir mil desculpas e não pôde participar do evento por causa de um compromisso particular. Ela menciona um caso que justamente eu fui o leiloeiro, né, e que até hoje, eu, por curiosidade, entrei no processo ontem. Esse foi um leilão realizado em agosto de 2023, né? Ou seja, já tem 2 anos, e não teve nenhum
efeito suspensivo em nenhum recurso. No entanto, até hoje, o cliente, infelizmente, não teve ainda aquilo que ele deseja, que é a carta e a emissão. As minhas colocações referente a isso são as seguintes. Essa não é uma exceção virando regra. Essa é a exceção da exceção. Porque na grande maioria, na maioria esmagadora dos casos, isso não acontece, muito pelo contrário. Eu gravei alguns vídeos no story lá do nosso Instagram, dando exemplos de casos que em 7 dias o juiz assinou o auto e deu a carta e a emissão. O nosso excelentíssimo desembargador comentou aqui um termo que todos os magistrados sempre falam para a gente, que a marcha processual é sempre adiante. Nenhum magistrado quer desfazer uma arrematação. É uma dor de cabeça para todo mundo. Então, na verdade, o que eu observo atuando juntamente como auxiliar do Poder Judiciário é que ninguém quer desfazer um leilão, muito pelo contrário. O que todo mundo quer é que o processo acabe logo, é que o arrematante receba aquilo que ele tem de direito, porque, na verdade, é uma figura que está sendo prestigiada, né? A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já publicou alguns atos determinando uma atenção especial e uma celeridade diferenciada nos processos que tem petição de datas de leilão ou nos processos que o leiloeiro apresenta o auto de arrematação para ter uma celeridade na homologação, na assinatura do auto. Eu mesmo vou pessoalmente e insisto para que o auto seja logo assinado e, com isso, evita esse tipo de situação. E o que eu tenho observado nas centenas, na verdade, milhares de processos que passam no escritório desde o novo Código de Processo Civil, é que os juízes querem encerrar os processos. Querem que o arrematante, que é quem traz a solução para o processo, trazendo dinheiro bom para quitar todas as dívidas, receba aquilo que ele tem de direito e vida que segue e vira-se a página e vai adiante. Então, na verdade, respondendo à pergunta da nossa querida mediadora, a exceção é uma exceção. E é, assim, uma agulha no palheiro e não uma regra. Graças a Deus. Eu recebi várias fotos. Tinha a senhora que passava com a placa aqui, acabou o tempo. Enfim, há meios para que isso seja pensado a partir da suspensão. Eu, por exemplo, para suspender qualquer outra decisão judicial que importe reversão patrimonial, ao arrematante, às vezes, é pedido caução, para quem impugna também. Então, se quer que eu suspenda uma arrematação, estabeleça uma caução. Porque se for sério, ele fará isso. Então, tem como fazer construções, aí eu digo, processuais, que não são tão vinculados à perspectiva da alienação ou da expropriação, mas como garantia não só do exequente, mas também do juízo. Porque existem 2 tipos de fraude. Uma fraude à execução e outra fraude ao credor. Então, a gente pode estar aqui no liame dessas duas ou concomitantemente em relação às duas. E com a possibilidade de fraude à execução, que é uma fraude ao sistema de justiça, para que eu impeça isso, eu posso estabelecer uma caução para fins de suspensão. Até mesmo, como falei aqui, para pegar aquela multa e fazer dar um outro contorno, como se fosse o mastrante, para que eu possa desconfigurar aquela multa legal que é destinada ao exequente e possa, sim, atribuir ao arrematante, que é muito mais do que o investidor, né? Que a gente chama de hot money, aquele dinheiro bom, porque ele estava com esse dinheiro investido em algum lugar.
Ele tirou e correu o risco de uma aplicação de um investimento em um leilão. Não quer dizer que o leilão seja inseguro ou que essa insegurança possa causar um maior lucro ou maior vantagem. Não é por isso, mas sempre é um risco. Qualquer demanda judicial é um risco. É um risco calculável, sim. Por isso eu falo para os advogados. Eu tenho 3 filhos advogados. E a questão maior para o advogado é ele tratar com o cliente dele e falar, olha, vamos fazer um contrato. Ele perde cliente. Como meus filhos são filhos de desembargador, tem que ter contrato. O Superior Tribunal de Justiça não exige que mostre o contrato, mas tenha um contrato, para ter fonte e origem lícita. Muito bem, foge-se dessa advocacia e vai para um advogado que às vezes não estabelece contrato, faz uma carta só de intenções e assim as coisas acontecem. O que é importante? O que é importante é que quando o advogado for falar com o seu cliente, já o alerte que ganhando ou perdendo a demanda, o valor vai poder ser acrescido de 10% a 20%. Porque hoje, de acordo com o tema 1051, quando se perde a demanda, se arbitram honorários de 10% a 20%. Qual é o advogado que fala isso para o cliente? Muito poucos, porque não perde clientela também. Quando chega no tribunal, quando vai a segundo grau, às vezes pede um aumento do valor que recebeu a título de indenização. Mas quando perde segundo grau, eu arbitro em segundo grau. Eu não majoro, volto a explicar. O juiz de primeiro grau dá uma sentença, estabelece honorários advocatícios, a parte que perdeu, ela recorre. Quando o recurso sobe, se perder, ele já se caracteriza como desnecessário. Nós aplicamos o parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e aumentamos de 10% a 20%, e se o juiz já deu 20%, não pode dar mais 20%, é 20%. Mas se deu 10%, aumenta para 11%, para 12%, para 13%, 14%. Mas a parte ganha a demanda, não fica satisfeito com o valor da indenização para reparação dos prejuízos que teve. Ela vai para segundo grau e perde em segundo grau. Quando ela perde em segundo grau, eu estabeleço em segundo grau honorários advocatícios pelo parágrafo 1º do 85. Eu não majoro, eu arbitro, porque ele entrou com uma demanda e perdeu. E em qualquer instância, ele deverá pagar honorários advocatícios. Mudando o que deve ser mudado, isto também deve ser aplicado em todo questionamento de arrematação. Então precisa haver uma cultura jurídica de responsabilização das pessoas que buscam o sistema de justiça para prolongar, talvez, esta dor, para que dentro desta dor, desta ansiedade, tenha algumas vantagens. Muito que bem. Passado tudo isso, o que deve ser feito é que essas pessoas também têm que ser despatrimonializadas. Elas paguem ou ofereçam garantias ao juízo. Por isso que me parece ser muito importante que o leiloeiro, como um auxiliar da justiça, inscrito no CAJU, preste essas informações através de avaliações, de laudos, de dados, de experiência. E confesso aqui publicamente, vou acabar com a minha fala, aqui encerrando a minha fala, de uma situação que eu tive de um leilão, de um processo de recuperação judicial que eu estava convolando em falência. E como eu não tinha muita experiência sobre essa situação concreta, eu consultei o Jonas. Liguei lá de Curitiba para o Jonas e falei, Jonas, é uma rede conhecida. E a única coisa que ele tem é a chapa e os trabalhadores. Não tem patrimônio. Se eu convolar em falência, eu tenho duas opções. Ou eu faço a lacração da instituição, ou eu deixo fazer uma continuação provisória. O Jonas perdeu alguns cabelos, não tantos quanto os meus. E ele falou, aquele jeito do Jonas, né? De jeito nenhum, Ravidolf, você está maluco. Isso vai se tornar indefinido. Coloque prazo nisso. E na lei não tem previsão de prazo. Diz lá, continuação provisória. Como era uma rede de fast food,
Tinha outros operadores que podiam pegar o negócio, pegar a operação. E por isso não era interessante que se encerrasse a operação. Então, eu mantive a operação por 90 dias e aí apareceram propostas de outros operadores e a continuação provisória se tornou numa solução melhor do que a lacração. Volto à primeira pergunta. Qual seria o comportamento mais seguro nessa hora? Era fazer a manutenção dos empregos, a operação em si, porque ela valeria muito mais do que se tivesse fechada, que o outro investidor arrematante ou que assumisse o negócio tivesse interesse para continuar com essa operação comercial. Então foi assim, me valendo de um leiloeiro que não era administrador judicial, que ele sim poderia me dar uma orientação nesse sentido, eu me vali do que nós podemos chamar de chão de fábrica, aquele que está no dia a dia, ali. Mas por quê? Há uma especialização. O que salva o sistema de justiça, magistrado, advogado, Ministério Público, eu sou do 5º do Ministério Público, né, que diz invariavelmente, não tem interesse em participar disso, não tem interesse em participar daquilo, e está perdendo legitimidade para a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública está cada vez mais participando desses ambientes. Eu me vali de um leiloeiro, que é uma pessoa séria, especializada, que tem conhecimento técnico, não tinha nenhum interesse na causa e conseguiu me ajudar a dar uma solução. Dica, senhores leiloeiros, levem um pepino, levem um abacaxi, mas levem no mínimo 2 opções para que o magistrado prontamente ele já decida com base naquilo que os senhores pediram, uma opção A, opção B, ou então ele cria uma nova. Agora, chegar lá, genericamente, e falar, temos um problema. Eu queria saber como é que nós podemos fazer, senhor magistrado. Estou esperando que Vossa Excelência me diga como é que eu tenho que trabalhar aqui. Isto não vai dar certo. É preciso que tome as primeiras providências, vá até o local. Agora mesmo, de tinha uma questão em aberto, né? O Daniel tiver que me perdoe, mas lacre, feche o estabelecimento, né? Coloque uma cerca, veja o levantamento, dinheiro que está na conta, faça uma avaliação, entrega na mão do magistrado esses dados e diga, olha, a solução agora é essa ou essa. Por enquanto são essas, ainda que sejam provisórias, mas eu tenho essas 2 soluções. Ficar esperando e falar, excelência, me dá prazo. Excelência, me dá prazo. Excelência, estou precisando de prazo. Eu fui promotor de justiça. Recebi inquérito policial. O delegado falava, eu quero mais 30 dias. Aí eu dizia para ele, para quê? Por que o senhor quer mais 30, mais 60, mais 90? Depois eu prestei atenção que os advogados criminalistas, aquela cota que eu dava no Ministério Público para ele fazer determinada diligência, era aquilo que eles apontavam como nulidade no processo. O que eu fazia? Eu fazia um bilhetinho à parte na capa do inquérito com grampo e dava os 30 dias, ou os 20 dias, ou os 60 dias e falava ao delegado, vai correr atrás desses interesses aqui, dessas situações aqui e depois coloque no inquérito. E foi assim que eu aprendi a trabalhar. E entendo que os leiloeiros devem fazer isso. Excelência, eu quero mais 30 dias, mas vim aqui despachar com a senhora, com o senhor, eu estou com essa listinha aqui que eu tenho que cumprir essas medidas. Não quero botar no processo, porque depois o advogado vai ver e vai suscitar essas nulidades. Então, estou trazendo para a senhora aqui a parte, só para a senhora saber, porque eu estou pedindo mais 10, 20, 30, 40, 60, 90. Agora, genericamente, me dá mais prazo? Ah, o juiz não despacha. Ah, o juiz me desabilitou. Ah, o juiz não defere, o juiz não trabalha. Porque, senhores, vocês são auxiliares da justiça, são cadastrados no Caju. E é para prestar um auxílio técnico. São os olhos técnicos daquele que tem que julgar uma medida jurisdicional, né? Processual, procedimental, mas não material. É diferente, né? O levantamento, a realização do ato. Eu tenho lutado pela Comissão dos Leiloeiros. Há um projeto para mudar a lei dos leiloeiros. E também tem uma resolução 236, quando falou o João. Qual é o problema? É que ela não é pura. Ela não é só para leiloeiros, tem também para corretores. E tudo que os senhores conseguirem na 236, os leiloeiros, os corretores vão querer também. Não digo que não mereçam, mas são atribuições completamente diferentes. Nós temos que separar o joio do trigo. E aí sim nós vamos poder ter uma resolução só para os leiloeiros, especializada. Me desculpe me ter demorado, eu falo demais, mas me parece ser empolgante essas questões que foram levantadas. É brilhante. Infelizmente, a gente conduz para o final, mas seria um tema para um debate riquíssimo de horas e horas, porque merece.
E exatamente trazendo as suas apontações, quando a gente passa a trabalhar em quem começa o processo, quem dá início à execução, ao leiloeiro, a todas as pontas da cadeia, visando o mesmo êxito, tenho certeza que teríamos muito mais efetividade do que já temos, mas poderíamos ter mais, e aí sim a gente teria o 903 trazendo o que ele de fato um instrumento de instabilidade do mercado, a proteção do investimento e a credibilidade no judiciário. São um artigo só capaz de trazer e mexer de uma forma tão ampla, né? Tudo que nós colocamos aqui. E já conduzindo ao final, eu gostaria que os meus convidados também fizessem suas conclusões breves e o encerramento. Eu gostaria de agradecer novamente à Comissão Nacional de Leilões, à doutora Samanta pelo convite. É sempre um prazer, uma honra estar aqui no Rio de Janeiro, como eu mencionei no início. E mais do que isso, estarmos juntos para pontuar e fomentar o mercado de leilão do jeito que ele necessita, com responsabilidade, com técnica e com prática. Porque enquanto a gente não trouxer mudanças significativas entre o legislativo e a prática real do que vem acontecendo, nós não conseguiremos sanar alguns buracos que ainda precisam. Lembrando que o leilão, ele traz não só para o arrematante os benefícios, mas ele contribui para todos. Muito obrigada, foi um prazer e eu peço um encerramento aos meus colegas. A conclusão que nós chegamos é que o diabo não é mau, é velho, é vivido. Agora, diante dessa explanação brilhante do nosso excelentíssimo desembargador Mário, a conclusão que todos nós, seja leiloeiro ou advogados de arrematantes, é a necessidade de nós cada vez mais nos especializarmos e termos a criatividade de criar teses que possam trazer soluções e fundamentação e um caminho pavimentado para que os magistrados possam se sentir cada vez mais seguros de conceder aquilo que o arrematante deseja, que é a carta e a emissão. É isso. Eu já falei demais, você tem um objetivo. Não existem culpados. Somos todos responsáveis. Daí a necessidade de especialização. Advogados especializados, magistrados especializados, leiloeiros atualizados especializados, que existem inúmeras modalidades de leilão. Leilão presencial, online, rural, enfim, e judiciais, extrajudiciais, e cada um tem uma medida certa de ser. Por isso, convoco a todos para que nós possamos estar juntos nessa caminhada. Eu, como magistrado, confiando cada vez mais nos administradores, leiloeiros, avaliadores, e saber que o sistema de justiça não tem um tratamento adversarial, mas é um cheque que a gente assina quando dá uma decisão. E precisa estar, pelo menos, calçado. Tem uma conta corrente, não esteja bloqueada, e saldo. São os leiloeiros. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Tenho mais um amigo no Paraná, meu gabinete é a extensão do escritório dos senhores e das senhoras, e sempre que quiserem, podem ligar indistintamente, procurar, estou à disposição. Muito obrigado a todos.